pessoal, boa tarde! Vamos falar hoje sobre as reações do quadril, né? Como as reações do quadril aos movimentos do nosso corpo podem gerar dores e disfunções e como vocês podem atrair mais clientes sabendo disso. Então vai ser uma live super especial, fica aqui, deixa eu só colocar o tema e fixar para o pessoal ver. Vocês que estão entrando aí agora, já clica aí, curte a nossa live para ela chegar para mais pessoas e também manda um aviãozinho para que mais pessoas possam receber também esse conteúdo. Então, como eu falei, a gente vai mostrar como as reações do nosso corpo, tudo que a gente faz com o nosso corpo, pé, braço, tronco, como isso gera uma reação no quadril. E aí, se essa reação não acontecer, provavelmente vai gerar dores, disfunções, e com essas dores e disfunções as pessoas vão te procurar, né? Então, se você começa a gerar conteúdo, se você começa a mostrar o seu entendimento, o seu conhecimento de como o quadril reage, né? Como o quadril deveria reagir a isso, você vai criar uma ideia, um entendimento de referência para as pessoas e vai ser muito mais procurado. Então, fica aí que você vai curtir muito o tema de hoje, né? Tem muito exercício tridimensional, como o quadril se movimenta de forma tridimensional. Vai ser muito, muito interessante para quem quiser conhecer mais e saber como o nosso quadril reage aos nossos diversos movimentos, tá? Então, quem está entrando aí agora, mais uma vez, envia a live para mais pessoas, clica aqui no aviãozinho e curte também, porque contribui para que a live chegue para mais pessoas. E aí, como eu falei, eu vou mostrar como as reações tridimensionais, como os movimentos tridimensionais do nosso corpo reagem, influenciam no quadril, ou como os movimentos do quadril também influenciam nos movimentos do nosso corpo. Por exemplo, um simples ato de pegar algo atrás da minha cabeça ou acima da minha cabeça, isso gera uma movimentação do meu quadril. E se esse movimento não acontece, eu posso sobrecarregar uma estrutura como o ombro e essa estrutura vai entrar em disfunção. Então, muitas vezes a gente fica olhando para o ombro, só querendo tratar o ombro, mas a gente precisaria olhar para o quadril. E, por isso, muitas pessoas ao caminhar, ao correr, ao fazer seus esportes, sentem dores e quando você vai mostrar para ela qual é a causa dessa dor, mostrar para ela que o quadril pode ser a origem dessa dor, isso vai te dar uma autoridade a mais, né? Isso vai te dar uma visão de um profissional diferenciado que olha o corpo como um todo, né? E aí você vai começar a associar alguns movimentos, algumas dores, para poder entender de que aquela dor tem origem, que aquela disfunção tem uma origem no quadril. Então, por exemplo, público da caminhada, as pessoas que caminham muito, que fazem corrida, que é um público muito forte, principalmente idosos, né? Eles têm padrões repetitivos, né? Padrões que eles sempre estão realizando, né? Como andar na ponta do pé, como você anda parecendo um Robocop. Muitas pessoas ouvem isso, muitos idosos ouvem isso. E isso pode estar relacionado à falta de uma movimentação do quadril. E aí, quando você começar a gerar conteúdo, quando você mostrar para ele, você é uma das pessoas que caminham, que andam na ponta do pé, e você está sentindo dores quando está caminhando, quando está andando, e isso está te impedindo de se movimentar, eu posso ter uma solução para você. Então essa é a ideia, é isso que eu quero que vocês saiam dessa live hoje com esse entendimento, como o quadril se movimenta de forma tridimensional e como você pode atrair mais clientes com isso. E aí, eu vou aqui mostrar alguns movimentos para vocês, né? Vou comentar, falar dos movimentos tridimensionais do quadril e como a gente pode criar e entender essas reações mais na frente. Então, o quadril ela é uma articulação que tem muitos movimentos, se move nos 3 planos de movimento, né? Então a gente tem a flexão do quadril, flexão, a extensão, a gente tem a adução, a abdução, as rotações internas e rotações internas. A flexão e extensão ocorrem no plano sagital, a adução e a abdução no plano frontal e as rotações internas e externas ocorrem no plano transverso. E eu queria trazer um outro entendimento para vocês também da movimentação do nosso quadril. Todas essas movimentações que eu fiz aqui
foram numa cadeia cinética aberta. Ou seja, eu tenho o meu pé se movimentando em relação ao meu quadril. Mas o quadril também se movimenta numa cadeia fechada, né? E aí, por exemplo, esse movimento aqui, ó, se a gente olhar para o quadril direito, é uma adução do quadril. Só que agora eu não movimentei mais o meu pé, e sim o meu quadril em relação ao meu pé. E aí, se vocês perceberem, é o mesmo movimento, ó. Quando eu faço isso com o quadril, meu pé está indo em direção ao outro quadril, ao quadril esquerdo. E se eu faço isso, é o mesmo movimento, só que agora em uma cinética fechada, em uma cadeia fechada. A mesma coisa seria se eu deslocasse a minha pelve para a esquerda, eu estaria fazendo uma abdução do meu quadril direito. E aí, se eu jogo o meu tronco para trás, eu estou fazendo uma flexão do quadril. E se eu jogo o meu quadril para frente, eu estou fazendo uma extensão. Rotação interna e externa também. Por exemplo, se eu simplesmente rodo o meu tronco para lá, percebe que eu fiz, ó, meu quadril agora fez uma rotação externa. É como se eu estivesse fazendo isso, ó. É a mesma coisa. Só que não mais o meu pé está se movimentando em relação ao quadril, e sim o quadril se movimentando em relação ao pé. E o contrário, para lá, também seria uma rotação interna. E esse entendimento dos movimentos reais, que a gente chama, os movimentos reais de cadeia aberta, e os movimentos relativos, que são do quadril em relação ao pé. E aí, se você começa a entender como o corpo se movimenta, como essas reações acontecem em outros movimentos, você começa a mostrar um entendimento diferente, né? Começa a mostrar que você é um profissional diferente, que você entende de biomecânica, que você entende como o corpo se movimenta, e que você começa a passar uma imagem de referência. E aí a pessoa vê em você o profissional que pode ajudar ela. Um profissional que não é mais do mesmo, que vai fazer fortalecimento, que vai fazer só alongamento. É um profissional que está vendo o corpo como um todo, como ele se movimenta de forma global. E aí era esse entendimento que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, imagina se eu preciso pegar algo atrás da minha cabeça. Eu tenho toda a movimentação do ombro, né, que está se movimentando, fazendo rotação externa, uma flexão, uma abdução, uma combinação de vários planos. Eu tenho uma rotação do meu tronco para a direita. E aí, se vocês perceberem, por exemplo, o meu quadril direito está fazendo uma rotação interna e o esquerdo está fazendo uma rotação externa. O meu joelho está sendo aduzido, né? Está sendo jogado, o meu joelho esquerdo está sendo jogado para dentro, e o meu pé está fazendo uma eversão. Aqui, o contrário, o meu pé está fazendo uma inversão, meu joelho abduzido, e o quadril direito, uma rotação externa. Tá? Não, desculpa, interna. E aí, se por exemplo, algum desses movimentos não acontecerem nesse simples pegar, eu vou ter sobrecargas. Vou ter disfunções em outras regiões. Vamos tentar trazer, por exemplo, se esse quadril, né, que está sendo rodado internamente, quando eu vou pegar algo, eu tenho uma hiperatividade dos rotadores externos, né? Eles não estão deixando esse quadril se movimentar bem, né? Ele precisa se abrir. Eu tenho uma articulação piriforme, por exemplo, né? Eu tenho músculos que estão impedindo esse movimento de acontecer. E aí, se esses músculos hiperativados, encurtados, toda hora que eu precisar fazer esse alcance, eles limitarem o movimento do meu quadril, o que vai acontecer? O meu tronco vai sobrecarregar, né? A minha coluna vai acabar sobrecarregando, o meu ombro vai acabar sobrecarregando. Por quê? Eu preciso, por exemplo, ir até essa amplitude aqui para pegar algo. Só que o meu quadril precisava vir até aqui. E aí ele não, ele vinha até aqui. O que é que eu vou fazer para terminar a minha amplitude? Ou girar mais minha coluna, ou girar mais meu ombro. E aí o que é que acontece com a coluna e com o ombro? Sobrecarga. Ela vai gerar dores, vai gerar disfunção. E o que é que os profissionais vão fazer? Os profissionais comuns, os personagens que trabalham com reabilitação, que fazem mais do mesmo. Vamos fortalecer o ombro, vamos fazer exercício de manguito rotador, vai fazer rotação interna, rotação externa, porque você tem dor no ombro,
vamos fazer prancha abdominal para fortalecer esse core. Não, vocês são profissionais diferentes, vocês vão começar a entender como o corpo se movimenta. E o corpo se movimenta de maneira tridimensional e tudo interligado, tá? Então, se você tem esse entendimento, se você consegue trazer esse novo entendimento para você, isso muda tudo. Você vai ser um profissional diferente, você vai ser enxergado como um profissional diferente. Isso te dá muito mais autoridade. E um profissional que tem autoridade, que é referência no que faz, é um profissional que tem uma agenda lotada, um profissional que consegue cobrar uma hora-aula mais caro, que é mais valorizado. E aí, se você faz isso, você consegue trabalhar menos e ganhar mais, e é o que todo personal quer. Então, não perde, você precisa entender como essa conexão, como esse quadril reage a todas as movimentações do nosso corpo. E aí, eu queria focar, a gente pode falar em diversas reações do quadril para alguns lançamentos, para, por exemplo, pegar algo no chão, para movimentos como agachamento, mas eu queria que a gente focasse aqui no público que faz caminhada, que faz corrida, o público que tem atividades frequentes de lazer, de ir ao parque, de caminhar, né? E como é que a gente pode ajudar essas pessoas. E aí, quando a gente, por exemplo, começa a ter esse entendimento, começa a construir conteúdo para eles, e eles se veem naquele conteúdo, né? Eles percebem que eles estão precisando daquele conteúdo e do seu trabalho, você começa a atrair mais clientes para você. E aí, o que é que eu quero trazer aqui? Que toda vez que a gente está fazendo um movimento, né, quando a gente vai caminhar, a gente tem reações que a gente já falou em uma live sobre pé, né? Mas as reações a gente tem basicamente flexão e extensão do quadril, né? Quando eu jogo o meu quadril à frente, eu estou fazendo flexão. Quando ele está na fase aérea, né, ele está em extensão, da propulsão para a aérea, ele está em extensão. Esses movimentos precisam acontecer para tudo ocorrer sem nenhuma sobrecarga, tá? E o que é que pode impedir esses movimentos? Quais são as possíveis causas? Quais são as possíveis barreiras que podem não deixar esses movimentos acontecerem? Só lembrando que toda vez que o meu quadril ele faz uma flexão, o que é comum? Numa flexão, o meu fêmur ele precisa rodar internamente e aduzir. Ele cai para dentro. Isso é a biomecânica do quadril, tá? Se isso não ocorre de maneira eficiente, né, e de forma concomitante, eu vou ter sobrecargas e disfunções. E aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, toda vez que eu ver alguém caminhando, né, eu posso começar a olhar para o meu quadril nessa estrutura. Lembrando que o quadril ele precisa cair, desmoronar aqui lateralmente no plano frontal, que isso joga, como a gente já viu aqui, numa adução, rodando ele internamente e flexionando. Então, toda vez que eu dou um passo à frente, ele está aduzindo, flexionando e rodando interno. E aí, o que é que pode ser um possível fator que não deixa esse movimento acontecer? Disfunções, por exemplo, musculares, né? Sobrecarga muscular, disfunções de piriforme, de glúteo, músculos que podem estar hiperativos, que não deixam essa adução acontecer. Eu faço a adução, ele vai impedir dessa adução acontecer, por estar hiperativado, e aí, por essa adução não acontecer, eu não vou conseguir carregar com o quadril e acabo utilizando muita musculatura, por exemplo, a musculatura de quadrado lombar, né? Por quê? Se eu não faço isso para carregar e ir à frente, o meu músculo paravertebral vai precisar contrair para elevar a outra perna, tá? E aí, quando isso acontece, eu crio sobrecarga, fica um músculo muito hiperativo, né? Um músculo que vai estar toda hora entrando em disfunção e gerando dores, principalmente na sacroiliaca. E é engraçado que eu tinha já preparado o tema dessa live aqui, e ontem eu recebi uma paciente que tinha essa mesma dor sacroiliaca. E quando eu fui avaliar, ela estava com uma sobrecarga a nível de piriforme
e uma sobrecarga também, dor excessiva no quadrado lombar. Então ela estava gerando uma dor lombar, né, uma dor sacroiliaca e muita hiperatividade de piriforme e de quadrado lombar. E foi tiro e queda, né? Mas preciso falar dela amanhã. Liberei piriforme, liberei quadrado lombar, devolvi a movimentação daquele quadril, fiz alguns exercícios para ela poder, por exemplo, melhorar essa adução do quadril, liberar essa musculatura, e hoje ela já saiu sem dor, ela já está sem dor. Então, quando você consegue enxergar isso, né, quando você consegue visualizar como o corpo se movimenta, você é visto de forma diferente. Você vai começar a mostrar e entregar resultados diferentes. Resultados muitas vezes com apenas uma sessão. E aí, por exemplo, um exercício que eu passei para ela foi esse aqui, ó. Eu pedi para ela realizar um movimento de quadril, jogando o quadril para o lado. Né? O que é que está favorecendo? A adução, rotação interna desse quadril. Se, por exemplo, um personal fizesse isso dentro da academia, começasse a prescrever isso, ou as pessoas vissem ela se movimentando, né, ia dizer, que personal louco passando esse movimento para ela está fazendo um valguismo, né? Isso pode lesionar o LCA dela. Não, gente, isso é um movimento natural, isso é a biomecânica dela, ela está precisando desse movimento. Ela tem uma hiperatividade dessa musculatura que não está deixando o movimento acontecer. E isso é essencial, ela precisa desse movimento. E aí, eu quero que você comece a entender e a trazer qual oportunidade você pode tirar disso. Imagina agora, se tu faz um vídeo no teu Instagram, se tu faz algum tipo de conteúdo, ó, você sente dores ao caminhar, você tem fascite plantar, sente dor no quadril, dor na coluna, toda vez que está caminhando. Provavelmente, você anda no pé, ou as pessoas dizem que você anda que nem um Robocop, né, todo duro, todo rígido. Isso pode ser a causa da tua dor. E aí você mostra, ó, faz esses exercícios aqui, isso pode melhorar a adução do teu quadril, vai melhorar a biomecânica da sua caminhada. Se você é uma pessoa que anda muito na ponta do pé, por quê? Qual o problema daquelas pessoas que andam na ponta do pé, né, que não usam o calcâneo para se movimentar? Elas têm muito movimento no plano sagital. O quadril só faz flexão e extensão, ele não consegue aduzir e rodar interno. Isso prejudica a carga, prejudica que essa articulação se movimente e vá à frente, que ela carregue, que o tecido possa carregar força, né? Fazer a carga elástica para jogar o corpo à frente. E aí, se isso não acontece, eu gero dores e disfunções. Então, por exemplo, idosos é um público que caminha quase que diariamente, muitos porque tem hipertensão arterial, né? Sente dores, querem manter uma atividade de lazer, muitas vezes é um momento deles se desligarem um pouco do dia a dia. E aí é o idosinho que caminha todo robótico, né? Eles têm muitas restrições de movimento, de equilíbrio, e ele não consegue fazer os movimentos do quadril no plano frontal. E aí você pode passar para ele movimentos muito simples, por exemplo, esse movimento da marcha, ó, jogar para um lado, voltar, pegar a propulsão no pé e voltar, movimentos simples que eles podem fazer em casa. E aí você começa a gerar conexão com esse público, gerar conexão com esse idoso, gerar conexão com essa população que tem dores ao caminhar, e ele, poxa, talvez esse profissional possa me ajudar. Né? Ele sabe o que eu preciso fazer na caminhada, ele sabe que o meu quadril precisa se mexer e eu não consigo mexer muito bem o meu quadril. E aí você traz entendimento, quais são as possíveis causas que esse teu quadril não está se movimentando? Você já fez alguma cirurgia cesariana? Cirurgias cesarianas, né, que eram muito comuns, as mulheres fazem muito, chega muita gente com uma cesárea, com dor lombar, elas vão restringir a movimentação do quadril. Ó. Eu tenho um tecido aqui super tenso, meu quadril quer desabar e a cirurgia não deixa. Não a cesariana só, mas várias outras cirurgias podem gerar disfunção, cirurgia de apêndice, né, a própria cicatriz podem gerar disfunções, limitar a movimentação por causa da restrição tecidual. E aí você pode apontar como uma possível causa, você já fez cirurgia cesárea?
e tem dor ao caminhar, eu posso te ajudar, tá? E aí, por exemplo, bloqueios articulares, né? Por causa de hiperatividade muscular, por causa de restrições teciduais, ligamentares, tecidos muito rígidos, muito duros, e você começar a trazer um alongamento para essa pessoa e pensar em movimentos. Porque o que é que acontece muito? O que é que eu vejo? Gente, a caminhada, né, a corrida, são movimentos de cadeia fechada. As pessoas, quando sentem dores, é porque elas estão com o pé no contato com o solo. E aí ela não consegue aduzir, ela não consegue rodar interno, ela não consegue se movimentar. Aí a primeira coisa que o personal faz para reabilitar uma pessoa dessa, vou melhorar a tua flexibilidade. Aí passa o movimento em cadeia aberta. A rotação interna está ruim, vamos melhorar. Aí bota ele sentado em movimento de cadeia aberta. Não, ele precisa melhorar esse movimento de cadeia fechada. Isso precisa ter uma transferência para ele, tá? E aí você coloca, ó, você faz só esses, você sempre dá ao caminhar e só faz esses alongamentos aqui, eles não são bons para você, eles não vão te ajudar a ter uma melhor caminhada, a uma melhor corrida, porque a transferência, os movimentos de corrida são em cadeia fechada, acontece quando você tem contato com o solo. E aí, se você traz esse entendimento, se você mostra para ela que você tem um entendimento diferente, né, que você é referência no que faz, se você diz, eu sou um profissional que olha, ele tem que parar e olhar assim, ó, caramba, esse profissional, ele entende mesmo, ele não passa os mesmos exercícios, os alongamentos que os personagens da minha academia passam, não. Ele sabe o que está falando, ele de fato... Então, é essa imagem, é essa visão que as pessoas têm que ver quando assistem seu conteúdo, tá? É essa conexão que elas têm que criar quando assistem seu conteúdo. E muitas vezes, quando você bota essas possíveis causas, essas possíveis soluções, né, que eu disse aqui para vocês, ele sente... Eu já fiz uma cirurgia e sinto dor. Quedas é um outro exemplo, né? Imagina se uma pessoa teve uma queda, caiu de bunda no chão. Essa bunda teve algum impacto, fixou o sacro dela, fixou o ilíaco dela, e ele não está se movimentando, ele não está conseguindo deslizar. E aí isso impacta na biomecânica dela, ela não consegue fazer a flexão e extensão, rodar esse quadril interno e externo. E aí quando você mostra isso, quando você mostra que como uma queda pode influenciar, se é uma pessoa que já caiu, né, se é uma pessoa que já sofreu uma queda, poxa, eu já sofri uma queda. E de fato, depois dessa queda, eu comecei a sentir dor para caminhar. Eu acho que esse profissional pode me ajudar. É essa a ideia que vocês têm que criar nas pessoas. É essa a ideia que o conteúdo que você gera tem que criar nos profissionais. Tá? E aí, eu queria que vocês começassem a buscar um entendimento, né? Toda vez que vocês forem criar conteúdo, toda vez que vocês forem criar um título para esse conteúdo, inclusive eu esqueci de fixar o meu título aqui, ó. Agora, voltou. Então, toda vez que vocês forem criar conteúdo, toda vez que vocês forem criar um título de um conteúdo, vocês precisam parar de vender um exercício. Faça um exercício para isso, faça exercício para isso. Venda uma transformação. E o que é vender uma transformação? Por exemplo, uma pessoa que sente dor para caminhar, né? Ela está desmotivada, ela precisa de mais... ela está desmotivada porque não consegue se movimentar, ela está desmotivada porque não consegue caminhar com um amigo, com um filho, com o vizinho que ela sempre caminha para poder conversar. E aí, se você vende, melhore suas dores de caminhada, melhore suas dores ao correr, né? Tenha uma vida sem dores. Então, venda a transformação que isso pode causar. Volte a caminhar no parque. Então, quando você começa a olhar para a transformação que o seu trabalho pode gerar, isso conecta muito mais com as pessoas. Isso traz muito mais conexão com elas. Então, você sai de um profissional que tem um conteúdo atrativo, que pega pessoas que têm dor para fazer um determinado movimento, e aí você se conecta com ela e você se torna um potencial profissional a ser contratado, tá? Então, sempre busque isso. Ajude
a levar à transformação. E toda vez que você for promover um conteúdo, ajude a levar à transformação. E também traga um entendimento. Ela precisa entender por que aquela dor está acontecendo. Eu sinto essa dor. Ela precisa se conectar, ela precisa ter uma possível causa. Então, crie 4, 5 causas que podem estar gerando dor para você ao caminhar. 4, 5 possíveis causas que podem estar te gerando dor ao correr. E aí, quando ele se conecta com você, ele cria uma outra identidade, uma outra relação com o profissional, com o personal que está reabilitando ele. Então, você precisa se conectar com essas pessoas, tá? E aí, quando o seu conteúdo quando o seu conteúdo te posiciona como referência, como uma autoridade, né? Como alguém que faz um trabalho diferente, isso muda tudo, né? Porque ele vai pensar, poxa, eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de movimento. Eu nunca vi alguém pensar no meu corpo de forma tridimensional. E aí, sempre que eu vou fazer uma avaliação, o teu corpo não reage, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes, né? Isso aqui acontece porque o teu corpo não está reagindo, porque deveria acontecer isso. E ele sempre fala, poxa, ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca olhou para o meu corpo assim. E aí pensa, qual a quantidade dos profissionais de educação física, dos personagens que reabilitam, que conseguem olhar o corpo de forma tridimensional, que conseguem ter essa visão. Você tem uma oportunidade de ouro de entender o corpo agora se movimentando de forma tridimensional, de entender que uma caminhada faz adução, rotações internas, faz flexões, a biomecânica desse quadril. Então usa esse conteúdo para se posicionar como autoridade, para se posicionar como alguém que sabe o que faz. Quando você faz isso, você sai de só um personal legal na rede social e vira um possível contratado. Então, era essa a ideia que eu queria trazer aqui para vocês, como as possíveis reações do nosso corpo, né, podem impactar no nosso quadril e como os movimentos do nosso quadril acontecem. E isso vai te auxiliar a produzir conteúdo, a auxiliar a se conectar com um público específico. Eu falei aqui de idosos que fazem caminhada, de corredores, mas você pode relacionar isso com qualquer outro público. Como eu falei, por exemplo, atletas de beach tênis, que está uma febre no Nordeste. Como é que, por exemplo, ele vai fazer um lançamento, né? Ele vai dar uma raquetada, ele vai precisar fazer um movimento. Se esse quadril não se move, se esse quadril não consegue um rodar internamente e o outro rodar externamente, por possíveis bloqueios musculares, possíveis bloqueios dos rotadores internos e externos, possíveis bloqueios do psoas, isso vai gerar dores. E aí ele vai provavelmente procurar alguém que possa reabilitar, que possa melhorar a dor dele. Esse personal vai focar no ombro, vai focar na coluna, vai gerar exercícios de prancha, exercícios de fortalecimento abdominal, e não vai ter resultado. E aí quando ele começa a olhar teu conteúdo, ele está passando na internet, você tem dor para fazer um lançamento, você tem dor jogar beach tênis, a possível causa pode ser teu quadril. E você explica, quando você vai dar um ataque, né, o seu quadril ele é carregado em extensão. E aí, se você tem encurtamento no psoas, esse psoas ele não consegue deixar você carregar, né? Ele vai limitar o movimento do teu tronco, tu vai precisar usar ainda mais do teu ombro, tu usando mais do teu ombro ele vai ficar sobrecarregado. Então, quando ele vê que o seu resultado é diferente, que o seu trabalho é diferente, eu preciso desse personal, eu preciso me reabilitar com ele, eu preciso do trabalho dele. Então é essa conexão que seu conteúdo precisa gerar, tá? Então, uma boa tarde a todos, ficamos por aqui e a gente se encontra mais na frente. Tchau!